Oi, gente. Boa noite a todas, boa noite a todos. Hoje, o ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, decidiu anular as condenações que o Lula sofreu na Operação Lava Jato. Numa decisão correta, porque todos nós vimos, o Brasil, o mundo viu a farsa que foi montada, que foi expressa no Vaza Jato, na Operação Spoofing, toda a trama que foi feita entre o Moro e os procuradores do Ministério Público em Curitiba para poder condenar o Lula e tirá-lo das eleições de 2018. É verdade, é preciso dizer, numa decisão também muito atrasada, muito tardia, com pelo menos 3 anos de atraso, o Fachin demorou a compreender que a Curitiba, a vara de Curitiba, não tinha competência jurídica ali no seu espaço, na sua alçada, para julgar o processo do Lula. Mas, enfim, é importante aqui, nesse momento, ressaltar a vitória que isso representa para a democracia brasileira. Na verdade, com essa decisão se desmonta a farsa que levou o Jair Bolsonaro ao poder em 2018. Farsa da qual o Sérgio Moro foi o sócio majoritário. Agora, eu queria colocar aqui 2 pontos que são importantes para a gente considerar nesse momento. O primeiro é que a decisão do Fachin também livra o Moro do processo de suspeição. Quando apareceram todas as mensagens, quando ficou claro a politização com que o Moro conduziu os processos do Lula, as condenações do Lula, houve o debate sobre a suspeição, que está para ser julgado pela 2ª turma do Supremo Tribunal Federal. Muitos apontavam que o Moro ia ser julgado suspeito e as condenações iam ser anuladas e com a suspeição do Moro. Ao proceder dessa forma, o Fachin livra o Moro da suspeição e de responder, de algum modo, pelos crimes, como ele conduziu a Operação Lava Jato, a politização do judiciário. Uma segunda questão é que o Fachin devolveu os processos para a primeira instância, para a Justiça Federal do Distrito Federal, mas não anulou a etapa preliminar, a etapa de instrução do processo. Então, a depender do nível de politização do juiz que tiver esse processo distribuído para ele, corre o risco de ter uma condenação expressa, porque ele pode pegar toda a instrução feita pelo Moro em Curitiba e, com base nela, ir lá e condenar, e a gente reviver aquelas cenas que a gente viu entre 2017 e 2018, uma corrida do judiciário para poder ter uma condenação em segunda instância e novamente caçar os direitos políticos do Lula. Então, feitas essas 2 ponderações que devem fazer com que todo mundo fique de olho, com todo mundo, não é possível que o Moro não responda pelo que ele fez, mas feitas essas ponderações é importante dizer que a decisão de hoje é uma vitória da democracia. Uma vitória tardia, mas sim, uma vitória. Uma demonstração de que o judiciário não pode fazer o que quer de forma politizada, ou de que alguns políticos de toga tem que ter o seu limite. O Brasil já pagou muito e continua pagando o preço dessas decisões que levaram, repito aqui, à eleição do Bolsonaro. Quer dizer também, tem pessoas, jornalistas e tal, pessoal nas redes sociais, gente me perguntando, mas Boulos, a recuperação dos direitos políticos do Lula não atrapalha os seus planos para 2022? Veja, eu não me pauto, nem nunca pautei as minhas posições por conveniências eleitorais. Eu era o candidato do PSOL à presidência da República em 2018 e isso não me impediu de estar na linha de frente, no Sindicato dos Metalúrgicos, lutando contra a condenação e contra a prisão injusta do Lula naquele momento. Eu pauto as minhas posições por aquilo que eu acredito, ser melhor para o país, ser melhor para a democracia brasileira, ser melhor para o povo brasileiro. E vou seguir, nesse momento, fazendo aquilo que tenho feito desde que acabou as eleições aqui em São Paulo, onde nós fomos para o 2º turno. Após o término daquelas eleições, eu tenho me dedicado a diálogos, conversas, iniciativas para construir uma unidade
do campo progressista para 2022. Uma unidade que comece já agora, numa mesa de salvação nacional. Nós estamos no auge da pandemia, não podemos nos esquecer disso. Quase 2.000 pessoas morrendo todos os dias. Um governo genocida que não investe na vacina. Um país em pandarecos do ponto de vista econômico, 14 milhões de desempregados. A oposição precisa estar unida já agora para poder botar freios ao Bolsonaro, para lutar por salva-vidas. E que essa união também se consolide em 2022 num projeto de reconstrução nacional para o nosso país. A união das esquerdas, a união do campo progressista é a melhor forma como a gente pode derrotar todo esse atraso, derrotar essa tragédia, superar esse pesadelo que o bolsonarismo representa. É isso, gente. Forte abraço, boa noite.